galera, tudo bem com vocês? Vou estar substituindo a Eveline essa semana, certo? E a gente vai aproveitar aqui para fazer uma revisão da prova. E aí a gente dá continuidade a essa revisão na quinta-feira à tarde na nossa aula de reforço, tá bom? E aí qualquer dúvida vocês guardam pra gente, quando a gente for se encontrar aí nesse momento aí à tarde na quinta-feira, ok? Então vocês vão ter acesso aí a um TD, né? Esse TD vai estar lá no Moodle, tá bom? Aí se não der tempo para vocês resolverem, não tem problema, é importante que vocês tenham acesso para que vocês possam acompanhar aqui a resolução, tá certo? Então, a gente tem aqui na primeira questão um assunto que foi muito trabalhado pela gente, que foi um assunto de equação do primeiro grau, né? De expressões algébricas, né? De transformar a linguagem comum em linguagem algébrica, né? Que é uma habilidade que você precisa bastante, tá bom? Então, quando a gente olha aqui para o texto, ó, ele diz o seguinte, ó, uma locadora cobra R$ 120 por dia do aluguel de um veículo. Além disso, ela também cobra apenas no primeiro dia uma taxa de R$ 130. Então, a gente tem aqui R$ 120 por dia, né, pelo aluguel, e você tem uma taxa fixa, né, de R$ 130. Então, esses 120 dias aí, esses 120 reais por dia de aluguel está diretamente relacionado aqui, ó, chamando de X o número de dias que o veículo permanece alugado, o Y vai ser o total do aluguel. Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai atribuir valores, tá certo? Para o X, para a gente poder entender mais ou menos como é que está funcionando aqui a situação. Então, vamos supor que você tenha alugado o carro apenas por um dia, certo? Então, em um dia, você vai pagar R$ 120 pelo aquele dia e mais uma taxa aqui, que é uma taxa, como eu falei, uma taxa que é fixa, certo? Portanto, ela sempre vai aparecer. Se você alugasse o carro por 2 dias, você ia ter 120 vezes 2, né? Mais o 130, porque o 130 você vai pagar independente da quantidade de dias que você alugar. Mas se fossem 3 dias, como é que ia ser? Ia ser 120 vezes 3 e novamente aqui eu teria o 130, né? E aí assim por diante, certo? Então, já que ele quer aqui que seja X o número de dias, então eu vou agora aplicar para X dias, né? Então vai ficar 120 vezes X mais 130. Ó, se você não conseguiu enxergar direito, é só você olhar aqui para o raciocínio que foi montado anteriormente. Então, se eu tenho um dia, aqui é como se tivesse aqui vezes 1, né? Ó. Se eu tenho 2 dias, é 2 vezes 120. Se eu tenho 3 dias, 3 vezes 120. Então, o 120 aqui está sempre multiplicando a quantidade de dias. E você tem aqui o 130 aparecendo todo o tempo. Ó. Então, ele vai também ter que aparecer aqui na fórmula, né? Então, como é que vai ficar aí a nossa equação, né? Como é que vai ficar? O y não é justamente o total do aluguel? Então, o y vai ser igual a 120 vezes x, que é 120x, mais 130. E aí você encontra aqui o item C, né? Ó, o item C como resposta, certo? Então, muito tranquilo, né? Vamos passar para a próxima. Segunda questão. Cíntia, Débora e Solange colecionam canetas e juntas possuem um total de 161 canetas. Solange possui 4 canetas a mais que Débora, aí foi chamado aqui a quantidade de canetas da Débora de X. E como a Solange possui 4 a mais, então ficou o quê? Ó? X mais 4. E aí a Cíntia possui 3 a menos do que a Solange. Então você tem aqui, ó, o total da Solange menos 3, por quê? Porque ele disse que ela tem 3 canetas a menos do que a Solange. Se todas juntas, né, ó, juntas, já dá a ideia de adição, possuem um total de 161 canetas, então como é que vai ficar aqui a situação? Você vai ter que X, que é a quantidade da Débora, mais, aí aqui 4 menos 3 dá 1, né? Eu posso colocar aqui X mais 1 como sendo a quantidade de canetas da Cíntia. A da Solange é X mais 4.
Tudo isso tem que dar igual a 161, que é o total de canetas dela. X mais x mais x vai dar um total de 3x. 1 mais 4 dá 5. E aí eu já vou levar esse 5 lá para o outro lado, subtrair o 161. Ó. Então, 3x é igual a 161 menos 5, que vai dar o quê? 156. O 156, ele é múltiplo de 3, né? Ó, então, vai dar para dividir por 3, ó, que a soma dos seus algarismos é divisível por 3. E aí, consequentemente, você vai chegar que o x vai ser igual a 52. Agora, muita atenção aqui na pergunta, certo? Porque aqui ele quer a Solange. Ó. A Solange é x mais 4. Ó. X aqui é o da Débora. Então, 52 mais 4 vai dar um total de 56 e a resposta será o item C. Então, muito cuidado ao comando da questão. Eu sempre falo isso para vocês, né? Na terceira questão, nós temos aqui uma equação fracionária do primeiro grau. Equação do primeiro grau fracionária. Toda vida, a gente já cansou de falar que toda vida você vai tirar o MMC dos denominadores, né? Ó. Então, o MMC aqui entre 2 e 3, né? Porque aqui está repetido, entre 2 e 3 são primos, então o MMC é 6. Agora você vai fazer o quê? Dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Dividindo aqui 6 por 2 dá 3. E 3 vezes aqui o x, ó, vai dar 3x. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes o x aqui de cima, 2x. Repete o igual. 6 dividido por 3 dá 2. Aí vai ficar 2 multiplicando tudo isso daqui, ó. Aí você coloca aqui entre parênteses, ó, para ficar mais organizado e você não esquecer que tem que multiplicar tudo. Certo? Como você tirou o MMC para toda a equação, então você pode cortar aqui o denominador, vai ficar só o que está aqui em cima. E aqui você vai aplicar a propriedade distributiva, né? Ó, chuveirinhozinho aqui dentro do parêntese. Ó. E aí 3x com 2x é igual a 5x. 2 vezes 7 dá 14. 2 vezes 2x é 4x. Vou passar o 4x para cá, né? Ó, ele vem negativo. Igual a 14, portanto, o x é igual a 14. O x sendo 14, a resposta correta aqui seria o item C, né? Ele é um múltiplo de 7. Show de bola, né? Com certeza vai ter uma questão lá na prova sobre a equação do primeiro grau envolvendo fração. Então, temos também como matéria da prova o capítulo de triângulos. Ó. E esse capítulo, você tem várias informações, né? É muito bom você dar uma lida nele para estudar para a prova, porque tem muito conceito, muita definição. Então, no triângulo aqui, o que é que você vai fazer? Sempre você, na maioria das vezes, você vai usar o fato de que a soma dos ângulos internos é igual a 180. Mas eu não tenho os ângulos internos, né? Tá faltando esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Ora, mas se esse ângulo aqui todinho, ó, vale 180, porque é um ângulo raso, né? Um ângulo de meia volta, então esse ângulo aqui vale 80, né? Para que junto com o de 100 forme 180. Da mesma maneira aqui, ó, se juntos 110 e esse ângulo aqui forma 180, então esse ângulo aqui precisa ser 70 graus. Tá certo? É o suplemento, né? O suplementar aqui, porque eles juntos, ó, formam um ângulo de 180 graus. E aí agora ficou fácil, né? Ó, porque você tem os três ângulos internos, né? Do triângulo. A soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo sempre será 180 graus. 80 com 70 dá 150. O 150 vai passar para lá subtraindo. E aí você, feliz da vida, que encontra o x é 30 graus, né? Que foi o que ele pediu aqui na questão. Prontinho, facinho, facinho. Beleza? Vamos agora aqui à questão 5, né? A questão 5 diz o seguinte: o triângulo cujas medidas dos ângulos internos foram representadas em graus, aí você tem 4z, 4z menos 20, 3z menos 3z mais 35. Ele quer saber qual é a sua classificação quanto às medidas dos ângulos, né? Então, o escaleno aí já está descartado, porque ele faz parte da classificação quanto aos lados, né? Então, o item A já está fora. Então, eu vou ter aqui, ó, 4z mais 4z menos 20 mais 3z mais 35. Ó. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai ser igual
a 180 graus, né? Então agora eu vou somar aqui o z, né? Ó, 4z mais 4z, 8z, mais 3z, eu vou ter um total de 11z. O menos 20 com o mais 35, ó, quando eu somo esses dois números aqui, ó, sinais são diferentes, você subtrai e repete o sinal do maior, vai dar mais 15, né? Só que eu vou passar para lá, ó, ele vai passar como? Ele vai passar como sendo menos 15, ó. E aí, 180 graus menos 15 vai dar um total de 165 graus. Ó. E aí, o z vai ser igual a 165 dividido por 11. Dividindo o 165 por 11, eu vou ter o quê? 11 vezes 1 vai dar 15. Aliás, 11 vezes 5 vai dar... Aliás, vezes 1 mesmo, desculpa. Vezes 1 vai dar 11, aí sobra 5, forma o 55, vai dar justamente que o z mede 15 graus. Só que ele não quer o z, né? Ele quer saber a classificação aí dos ângulos. Então, você tem que achar cada ângulo. Ó, né? O 4z, obviamente, vai ser 4 vezes 15, que vai dar um total de 60 graus. O 4z menos 20 vai ser justamente 60 menos 20, que dá 40. E aí, como dois dos ângulos juntos já formam 100 graus, o terceiro só pode ser 80 graus. Então, você tem aqui três ângulos, né? Você tem três ângulos, o 60, o 40 e o 80, que são agudos. Então, a resposta correta aqui é o item D, né? Que é o triângulo que possui os três ângulos sendo acutângulos. Aliás, os três ângulos sendo agudos, portanto, o triângulo é chamado de acutângulo. Show de bola, né? Para a gente finalizar aqui a questão 6, né? Não dá para você usar de imediato o teorema do ângulo externo, né? Porque você não tem nenhuma dessas duas medidas. Mas aqui de cara, o teorema do ângulo externo diz que x mais y é 110. Mas dá para a gente fazer o seguinte, ó. Primeiro que você tem que usar aqui o fato que ele diz que AB e BC são congruentes, né? Então, AB é congruente a BC. Então, por consequência, esse aqui é o terceiro lado que é diferente, que vai ser aqui a base do triângulo que é isósceles. Então, se aqui é a base, significa que esse ângulo y aqui é igual a esse outro ângulo aqui, que também vai ser y, porque ele é isósceles, certo? Então, a soma dos ângulos internos aí, ó, x mais y mais y mais y é igual a 180, não é isso? Mas aí não vamos por esse caminho não, né? Ó, vamos fazer o seguinte. O y aqui, ó, fica bem mais fácil. Ó. Eu tenho aqui um ângulo raso, né? Ó, um ângulo que mede 180 graus. Se ele mede 180, então, consequentemente, aí, o y vai ser 180 menos 110, né? Logo, o y vai ser igual a 70 graus. Se o y é 70, então nós temos que esses dois ângulos aqui, né? Ó, esses dois ângulos aqui medem 70 graus. Então, para achar aqui o x ficou fácil, porque a soma dos ângulos internos tem que ser, né, tem que ser 180. Então, x mais 70 mais 70 vai ser igual a 180. E aí, você vai ter aqui que dá 140, né? Quando você subtrair o 180 por 140, o resultado vai ser que o x é 40 graus. Outra maneira de você descobrir aqui o x é que x mais y aqui é igual a 110, como a gente tinha falado inicialmente, né? O teorema do ângulo externo. Então, na hora que eu somo esses dois, tem que dar 110, como um deles é 70, né? 70 com 40 tem que dar 110. Então, assim, você também consegue descobrir, né, o valor de x. Show de bola, né, pessoal? Então, qualquer dúvida que vocês tenham adquirido aqui durante essa aula, aí vocês falam comigo na quinta-feira, tá certo? Que eu estou aqui à disposição para ajudar vocês. Beijo no coração, tchau, tchau e até logo.